Eu fui atleta olímpico, né, nas Olimpíadas de Atlanta em 96 e Sydney em 2000. E a Câmara dos Deputados, o Legislativo, ele tem que andar numa velocidade que a sociedade sente, do que a sociedade deseja. A gente observou nos últimos dias a indignação, praticamente unânime, a posição dos brasileiros em relação à não tributação desses atletas que receberam premiação. Você foi muito feliz, as medalhas, os objetos ganhos nos Jogos Olímpicos, seja uniforme, ou seja um mascote, seja uma medalha, como a Rebeca está aparecendo aí no vídeo, não, isso nunca foi tributado, obviamente. Mas a premiação paga pelo Comitê Olímpico Brasileiro e que hoje vive de recursos vindo da loteria, né? Seja loteria convencional e futuramente loteria online, a Receita Federal entende que isso é uma remuneração, que isso é um salário, e que tem aquela tributação progressiva de 7,5% a 27,5%. O nosso entendimento, o meu entendimento em particular, como deputado, que essa é uma premiação de um final de um processo de uma política pública. Esses atletas, muitos deles são profissionais num curto espaço de tempo, já são tributados nos seus patrocínios, e esse projeto de lei, Yasmin, ele restringe apenas aos Jogos Olímpicos e pagamentos de premiação feitos pelo Comitê Olímpico Brasileiro, tanto olímpico, e vai ser incluído também, o futuro relator desse projeto deve incluir para o Comitê Paralímpico Brasileiro também. Então, nada mais justo do que esses atletas que vivem um momento muito especial, são só 13 medalhas do Brasil, 2 de ouro, se eu não me engano, 5 medalhas de prata e 8 de bronze até o momento. Então, nada mais especial do que a gente isentar esses atletas e fazer com que eles sejam agraciados em relação aos bons serviços prestados ao país, a propaganda super positiva de incentivo ao esporte, de incentivo à educação, projetando o nosso país de forma positiva no exterior. E conseguimos, Yasmin, 495 assinaturas para o requerimento de urgência, né? Então, eu mesmo ontem de manhã liguei para deputados que têm divergência política em relação à minha direção política, mas graças a Deus eu sempre respeitei as pessoas, isso facilitou também para a gente conseguir o requerimento de urgência, para que seja votado diretamente no plenário da Câmara. Deputado Luiz Lima, agradeço pela participação aqui no Brasil Agora. Bom, o Estado, quando ele concede o Bolsa Atleta, por exemplo, ele está dando com uma mão, e quando ele cobra, né, um tributo a partir da recompensa lá na frente da aplicação desse Bolsa Atleta, ele está tirando com a outra mão. E, em primeiro lugar, eu parabenizo, né, pela iniciativa aqui do requerimento de urgência. Afinal de contas, esporte é saúde, esporte é vida, esporte é educação, mantém as crianças, os adolescentes longe, por exemplo, do problema das drogas, da criminalidade. O senhor, como atleta, sabe disso. Sempre no período das Olimpíadas cresce, né, o número de matrículas, seja na natação. Eu que fui atleta amador do judô, de 4 em 4 anos a nossa academia lotava, todo mundo ali se matriculando, né, porque o atleta olímpico, o desempenho do atleta brasileiro gera um efeito cascata muito positivo, né, muita gente indo buscar as academias nas mais variadas modalidades. Por esse motivo, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o senhor pela iniciativa. E pegando um ponto aí que o senhor trouxe para a gente sobre essa parceria, inclusive, com parlamentares de outros partidos. A gente está falando aqui de um requerimento de urgência que o senhor apresentou junto com Felipe Carreiras, do PSB Pernambuco. Isso é do Partido Liberal, um partido que se identifica como partido de direita. PSB é um partido que se identifica como partido de esquerda, enfim, deixando de lado aqui como cada um se posiciona no espectro político, se é centro ou esquerda, ou mais à esquerda, enfim. E eu acho que o senhor traz esse aprendizado até do convívio com adversários. Afinal de contas, adversário não é inimigo, isso do esporte aqui para a política, né? E eu quero saber como foi esse trato com parlamentares de outros partidos. Afinal de contas, quando a gente fala de 495 assinaturas, a gente está falando de todos os partidos. É muita coisa mesmo, Jesus. Eu não lembro de um requerimento de urgência ter tido tantas assinaturas.
A Yasmin estava entrevistando, né, duas convidadas, falando sobre pauta de mulher. O meu primeiro projeto foi uma alteração na Lei Maria da Penha. Eu fui o primeiro parlamentar em 2019 e eu convidei a Érica Cocai do PT para ser relatora, né, a Érica Cocai de Brasília. É totalmente divergente politicamente de mim. E o Felipe Carreiras, eu tenho algumas divergências políticas com ele, mas quando a gente está na Câmara dos Deputados, eu sou professor de Educação Física, então eu dou aula, inclusive, segunda e sábado, para pessoas que talvez não votam em mim, mas gostam do Luiz professor de natação e motivador. E eu liguei para o Felipe, e o Felipe foi super assim, receptivo, embora ele seja do PSB. Você tem um deputado hoje do PL que consegue a assinatura do Odair Cunha, que é líder do PT, para um projeto suprapartidário. Eu sou muito firme na tribuna, tá, Jesus? Mas eu não ataco pessoas, e isso facilita ali o convívio e até as oportunidades que a gente tem em aprovar um projeto de lei desse. A gente tem a chance de terça-feira votar o requerimento de urgência e na quarta-feira já votar esse projeto, e fazendo com que, inclusive, os atletas que ganharam medalha nesses Jogos Olímpicos e premiação em dinheiro sejam agraciados, e os atletas paralímpicos também. E você foi muito feliz, Jesus, quando falou que a gente tem tributação em cima de tributação. A gente tem os atletas que recebem Bolsa Atleta, que é 90% dos medalhistas. Nós temos uma tributação que já aconteceu em relação aos recursos da loteria, quando o brasileiro faz a sua aposta. Então, você abrir essa exceção é você fazer com que a possibilidade de mais gente fazer esporte no país, e até mais idosos, tá, Jesus? Eu dou treino muito, eu tenho um público aí de adultos e de terceira idade em Copacabana, e que sofre uma influência muito grande. Então, só a gente trazer o paralímpico, quando você vê um atleta amputado ou com uma deficiência de nascimento, estimulando brasileiros que estão em casa, às vezes acanhados, muito tristes, e estimula essas pessoas a fazerem esportes, você está economizando muito recurso do governo em relação ao investimento na saúde, né? Então, eu vejo isso com muito bons olhos e agradeço a todos os deputados, inclusive de partidos muito divergentes às minhas ideias políticas, de ter me atendido no telefone e terem sido assim tão carinhosos com a pauta. E o entendimento é aquilo, é a arquibancada do Maracanã, Jesus, aqui no Rio. Você abraça, quando o seu time faz gol, você abraça o amigo que está ali do lado, sem saber se ele tem divergência ou convergência política. Então, o esporte é muito bacana, é o movimento humano mais forte de união da humanidade. É isso, no meu caso é a arquibancada do Newton Santos, porque eu sou botafoguense, então prefiro o Newton Santos. Eu sou fluminense, aí, tá melhorando. Então vamos nessa. Ó, o esporte unindo todo mundo gosta, fala de alguma forma, é como o Jesus disse. Quando tem as Olimpíadas, as pessoas passam a conhecer outros esportes, admirar e ir em busca de praticar esse tipo de atividade física. Para a gente encerrar nossa entrevista aqui, deputado, eu queria que o senhor nos trouxesse expectativa de votação. Existe alguma sinalização, já que o requerimento de urgência teve o quórum ali suficiente para, né, ser ali protocolado também? Qual que é a expectativa de votar esse projeto? E se votar imediatamente, ele pode valer já para os atletas olímpicos das Olimpíadas de Paris? Yasmin, agora eu vou te responder como político, né? É o meu 7º ano. Eu fui secretário de esporte do Temer, né, após o impeachment da presidente Dilma, e 6 anos como deputado. É muito bom para casa, né? É um movimento político muito oportuno, muito simpático para os deputados. E o presidente Arthur Lira é um político, né? É um político também de muito mais tempo que eu. Então, esse termômetro, ele é muito perceptível. Então, eu pensando como o Arthur Lira e pensando como a casa, a Câmara dos Deputados, eu acredito que esse requerimento de urgência seja votado, talvez, muito provável, na próxima terça-feira, aproveitando o encerramento dos Jogos Olímpicos no domingo, o início das Paralimpíadas e o retorno desses atletas medalhistas. Então, votando na terça-feira o requerimento de urgência, na quarta-feira a gente pode votar o mérito e aprovar esse projeto e ele seguir para o Senado Federal com a mesma velocidade.